A pobreza raramente é causada por um único fator isolado. Na maioria das vezes, ela é o resultado de uma combinação de decisões, comportamentos, crenças, hábitos e falta de informação que se acumulam ao longo dos anos. Não se trata apenas de falta de dinheiro, mas de uma forma específica de pensar, agir e reagir diante da vida, do trabalho e das oportunidades. Este texto não tem como objetivo culpar indivíduos, mas sim expor com clareza os erros mais comuns que impedem as pessoas de avançar financeiramente, para que possam ser reconhecidos, evitados e corrigidos. Entender esses erros é o primeiro passo para sair de um ciclo de escassez e construir uma trajetória mais sólida. A pobreza não surge de um dia para o outro, nem é fruto de um único erro isolado. Ela se constrói lentamente, decisão após decisão, hábito após hábito, crença após crença, até se transformar em um estado permanente da vida financeira de uma pessoa. Muitas vezes, não é a falta absoluta de oportunidades que mantém alguém pobre, mas a repetição inconsciente de comportamentos que sabotam qualquer chance de crescimento. O problema central não está apenas no dinheiro que falta, mas na forma como o dinheiro é entendido, tratado e utilizado ao longo do tempo. Pessoas que permanecem pobres costumam enxergar o dinheiro apenas como um meio imediato de sobrevivência ou prazer, e não como uma ferramenta estratégica de construção de futuro. Um dos erros mais profundos está na confusão entre renda e riqueza. Ganhar mais dinheiro não significa enriquecer, e essa ilusão tem aprisionado milhões de pessoas em um ciclo eterno de trabalho, frustração e escassez. Quando a renda aumenta, os gastos aumentam junto, o padrão de vida sobe, as parcelas se multiplicam e a sensação de progresso mascara uma realidade perigosa, a ausência total de patrimônio. O dinheiro entra e sai com a mesma velocidade, sem deixar rastros, sem criar segurança, sem gerar liberdade. Esse comportamento transforma qualquer avanço profissional em uma armadilha, pois a pessoa passa a depender cada vez mais de uma renda alta apenas para manter o básico do estilo de vida que construiu. Outro erro estrutural é a completa falta de controle financeiro. Não saber exatamente quanto se ganha, quanto se gasta, quanto se deve e quanto sobra é como dirigir no escuro em alta velocidade. Muitas pessoas evitam olhar para os próprios números porque isso gera desconforto emocional, culpa ou medo, mas essa fuga tem um custo altíssimo. Sem controle, não há planejamento. Sem planejamento, não existe escolha consciente. O dinheiro passa a comandar a vida, e não o contrário. Cada imprevisto vira um caos, cada despesa inesperada se transforma em endividamento, e a pessoa vive permanentemente apagando incêndios financeiros. A incapacidade de pensar no longo prazo é outro fator decisivo que mantém pessoas presas à pobreza. Viver apenas para o presente, buscando satisfação imediata e ignorando as consequências futuras, cria um ciclo de decisões ruins que se acumulam silenciosamente. Gastar tudo o que se ganha, não criar reservas, ignorar investimentos e tratar o futuro como um problema distante é uma forma de transferir sofrimento para si mesmo mais adiante. O tempo, que poderia ser um aliado poderoso, passa a trabalhar contra a pessoa. Cada ano sem planejamento é um ano perdido que dificilmente será recuperado. As dívidas também exercem um papel central nesse processo, especialmente quando são usadas de forma irresponsável. Dívidas de consumo, feitas para sustentar um padrão de vida artificial, corroem o futuro financeiro pouco a pouco. Os juros agem como um imposto invisível sobre a renda, sugando recursos que poderiam ser usados para construir algo sólido. O mais perigoso é a normalização desse comportamento. Muitas pessoas passam a enxergar dívidas como parte natural da vida, sem perceber que estão trabalhando constantemente para pagar o passado e não para construir o futuro. Essa mentalidade transforma o crédito em uma prisão de longo prazo. A crença de que investir é algo distante, complexo ou reservado apenas para ricos também mantém muitas pessoas estagnadas. Essa ideia afasta o indivíduo do conhecimento financeiro e o impede de usar ferramentas básicas que poderiam mudar completamente sua trajetória ao longo dos anos. Ao deixar o dinheiro parado, a pessoa aceita passivamente a perda de valor causada pela inflação, enquanto outros utilizam o tempo e os juros compostos para multiplicar recursos. O erro não está em começar com pouco, mas em não começar nunca.
O custo da ignorância financeira é silencioso, mas devastador. Outro ponto crítico é a negligência em relação ao próprio desenvolvimento. A renda de uma pessoa está diretamente ligada ao valor que ela entrega ao mercado, e esse valor depende de habilidades, conhecimento e capacidade de adaptação. Quem para de aprender cedo demais aceita, muitas vezes sem perceber, uma renda limitada para o resto da vida. O mercado muda, as profissões evoluem, novas demandas surgem, e quem não acompanha essas transformações fica para trás. Investir em si mesmo é uma das poucas decisões que quase sempre traz retorno no longo prazo, mas exige visão, paciência e disciplina. A dependência de uma única fonte de renda é outro erro comum que mantém pessoas vulneráveis. Contar exclusivamente com um salário torna qualquer imprevisto uma ameaça real à sobrevivência financeira. Uma demissão, uma crise econômica ou um problema de saúde podem destruir anos de estabilidade em poucos meses. A ausência de fontes alternativas de renda reduz drasticamente a margem de manobra e força a pessoa a aceitar condições desfavoráveis, salários baixos e ambientes de trabalho abusivos. Diversificar rendas não é um luxo, é uma estratégia de proteção. A busca por dinheiro fácil é mais um caminho seguro para a pobreza. Promessas de enriquecimento rápido, esquemas milagrosos e atalhos sedutores exploram o desespero e a impaciência de quem quer resultados imediatos. A maioria dessas tentativas termina em perda de dinheiro, frustração e desconfiança ainda maior em relação a qualquer forma legítima de investimento. A verdade é simples, mas pouco atraente. Construir riqueza exige tempo, consistência e responsabilidade. Quem tenta pular etapas geralmente volta ao ponto inicial em uma situação ainda pior. A recusa em assumir responsabilidade pessoal também desempenha um papel importante na manutenção da pobreza. Culpar exclusivamente fatores externos pode até aliviar o peso emocional momentaneamente, mas impede qualquer mudança real. Embora existam, sim, desigualdades estruturais e dificuldades reais, ignorar completamente o impacto das próprias decisões significa abrir mão do controle sobre a própria vida financeira. Assumir responsabilidade não é se culpar, mas reconhecer que existe poder de ação, mesmo que limitado, e que pequenas mudanças consistentes podem gerar grandes transformações ao longo do tempo. Outro fator profundamente enraizado é a repetição automática de padrões familiares. Muitas crenças sobre dinheiro são herdadas e raramente questionadas. Frases como "o dinheiro não traz felicidade", "quem lhe quer ser desonesto" ou "isso não é para gente como nós" moldam decisões inconscientes e limitam escolhas. Quando esses padrões não são questionados, a pessoa tende a repetir exatamente os mesmos resultados financeiros das gerações anteriores, perpetuando um ciclo de escassez que parece impossível de quebrar. Além dos comportamentos individuais, existe um erro silencioso que sustenta a pobreza por décadas: a incapacidade de lidar com o dinheiro de forma emocionalmente madura. Muitas decisões financeiras não são racionais, mas emocionais. Compras impulsivas, gastos para compensar frustrações, tentativas de provar valor social por meio de consumo e a necessidade constante de validação externa drenam recursos sem que a pessoa perceba. O dinheiro passa a ser usado como anestesia emocional e não como ferramenta de construção. Esse padrão cria um alívio momentâneo, seguido de culpa, estresse e mais escassez, formando um ciclo difícil de quebrar. A comparação constante com outras pessoas também desempenha um papel destrutivo. Redes sociais ampliaram esse problema ao expor estilos de vida que muitas vezes são irreais ou financiados por dívidas. Ao tentar acompanhar padrões que não condizem com a própria realidade financeira, a pessoa assume compromissos que não pode sustentar. Essa corrida invisível pelo status leva a escolhas ruins, como financiamentos longos, parcelamentos excessivos e a priorização da aparência de sucesso em detrimento da estabilidade real. O resultado é uma vida financeiramente frágil, sustentada por pressão constante e medo de perder o pouco que se construiu. Outro erro grave é tratar o dinheiro como um fim em si mesmo, e não como um meio.
Pessoas que vivem apenas para pagar contas e sobreviver financeiramente acabam perdendo qualquer senso de propósito em relação ao dinheiro. Sem um objetivo claro, economizar se torna difícil. Investir parece sem sentido e qualquer sacrifício parece injusto. Quando o dinheiro não está ligado a metas concretas, como segurança, liberdade, tempo de qualidade ou tranquilidade, ele perde o poder de motivar decisões responsáveis. O planejamento financeiro deixa de existir porque não há um futuro claro a ser protegido. A procrastinação financeira é outro comportamento comum entre pessoas que permanecem pobres. Adiar decisões importantes, como organizar as finanças, renegociar dívidas, aprender sobre investimentos ou começar a poupar, parece inofensivo no curto prazo, mas cobra um preço alto com o tempo. Cada mês adiado representa juros pagos, oportunidades perdidas e tempo desperdiçado. O problema da procrastinação é que ela se disfarça de conforto momentâneo, enquanto constrói dificuldades futuras. Quando a pessoa percebe, a situação já se agravou a ponto de parecer impossível de resolver. A falta de disciplina também se destaca como um dos pilares da estagnação financeira. Não se trata de ganhar muito dinheiro, mas de manter consistência nas decisões ao longo do tempo. Economizar apenas quando sobra, investir apenas quando parece conveniente ou planejar apenas quando a situação aperta não gera resultados duradouros. A disciplina financeira exige constância mesmo quando os resultados não são visíveis imediatamente. Sem ela, qualquer progresso se dissolve diante do primeiro obstáculo ou tentação. Outro erro recorrente é a dependência excessiva de soluções externas. Esperar que o governo, a empresa, a família ou a sorte resolvam problemas financeiros cria uma postura passiva diante da própria vida. Embora fatores externos influenciem a realidade econômica, transferir totalmente a responsabilidade impede qualquer ação concreta. Pessoas que desenvolvem autonomia financeira entendem que, mesmo em cenários difíceis, pequenas decisões estratégicas podem fazer diferença ao longo do tempo. A passividade, por outro lado, mantém a pessoa presa à espera de uma mudança que raramente chega. A falta de educação financeira básica é um problema estrutural que afeta milhões de pessoas. Conceitos simples como juros, inflação, risco, diversificação e planejamento não fazem parte da formação da maioria. Sem esse conhecimento, decisões importantes são tomadas no escuro, baseadas em achismos ou conselhos inadequados. O desconhecimento transforma o dinheiro em algo confuso e ameaçador, o que leva muitas pessoas a evitarem qualquer envolvimento mais profundo com suas finanças. Essa distância impede o crescimento e perpetua erros repetidos ao longo da vida. A resistência à mudança também contribui fortemente para a permanência na pobreza. Mesmo quando a pessoa reconhece que suas decisões não estão funcionando, o medo do novo, do desconhecido ou do fracasso impede qualquer ação diferente. Permanecer em uma situação ruim, mais conhecida, parece mais seguro do que arriscar uma transformação. Essa mentalidade cria uma prisão invisível, onde o conforto da rotina supera o desejo de progresso. Sem disposição para mudar hábitos, crenças e comportamentos, nenhum resultado diferente é possível. Outro aspecto pouco discutido é a relação entre tempo e dinheiro. Pessoas que permanecem pobres costumam trocar tempo por dinheiro indefinidamente, sem buscar formas de aumentar o valor da própria hora. Trabalhar mais horas não resolve o problema quando a remuneração permanece baixa e não existe crescimento. A falta de estratégia para aumentar a produtividade, a especialização ou a renda proporcional ao esforço mantém a pessoa presa a um limite financeiro rígido. O tempo passa, o corpo se cansa, mas a renda não acompanha. Por fim, a ausência de visão estratégica impede que oportunidades sejam reconhecidas e aproveitadas. Muitas vezes, oportunidades surgem disfarçadas de esforço, aprendizado ou sacrifício inicial.
Pessoas que pensam apenas no curto prazo rejeitam essas chances porque não veem retorno imediato. A construção de riqueza raramente é rápida ou confortável no início. Ela exige visão, paciência e capacidade de enxergar além do presente. Sem essa perspectiva, a pessoa permanece reagindo à vida em vez de conduzi-la. Ao observar todos esses erros em conjunto, fica claro que a pobreza raramente é resultado de um único fator isolado. Ela é construída lentamente, por meio de decisões pequenas, repetidas diariamente, muitas vezes de forma inconsciente. Não é apenas a falta de dinheiro que mantém pessoas pobres, mas a falta de clareza, direção e responsabilidade sobre a própria vida financeira. Quando alguém não entende como suas escolhas de hoje moldam o amanhã, acaba vivendo em um estado permanente de sobrevivência, sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás do prejuízo, sem nunca sair do lugar. Um dos maiores enganos é acreditar que a pobreza é apenas material. Na maioria dos casos, ela começa como uma pobreza de pensamento. Crenças limitantes, medo do sucesso, aversão ao risco calculado e a sensação constante de não merecimento criam um teto invisível que impede o crescimento. Mesmo quando surge uma oportunidade, essa mentalidade faz com que a pessoa duvide de si mesma, se sabote ou simplesmente não haja. O dinheiro até pode aparecer em alguns momentos, mas não permanece, porque a estrutura mental que sustenta a prosperidade não foi construída. Outro ponto decisivo é a incapacidade de planejar o futuro de forma realista. Pessoas que permanecem pobres tendem a viver presas ao presente imediato, reagindo às urgências do dia a dia. Sem planejamento, qualquer imprevisto se transforma em desastre. Sem metas claras, qualquer caminho parece servir, e isso leva a decisões aleatórias que raramente produzem bons resultados. Planejar não é prever tudo, mas estar preparado para lidar melhor com o que vier. Quem não planeja, paga o preço da improvisação constante. A falta de controle emocional diante do dinheiro também se revela fatal ao longo do tempo. Ganhar mais não resolve quando os mesmos padrões de comportamento continuam presentes. Sem autocontrole, qualquer aumento de renda é acompanhado por um aumento proporcional de gastos. Esse fenômeno cria a ilusão de progresso, quando, na verdade, a pessoa permanece exatamente no mesmo lugar, apenas lidando com números maiores. O verdadeiro avanço financeiro acontece quando o crescimento da renda supera o crescimento do estilo de vida, algo que exige maturidade e consciência. Outro erro estrutural é ignorar o poder do tempo. A construção financeira sólida depende de decisões consistentes ao longo dos anos, não de golpes de sorte. Quem espera soluções rápidas costuma cair em armadilhas, promessas irreais e esquemas que exploram a ansiedade por dinheiro. A paciência, nesse contexto, não é passividade, mas estratégia. Cada escolha feita hoje, por menor que pareça, tem impacto acumulativo. Ignorar isso é desperdiçar o recurso mais valioso que existe. Também é importante compreender que sair da pobreza exige desconforto inicial. Aprender, mudar hábitos, dizer não a certos prazeres imediatos e assumir responsabilidades gera resistência interna. Muitas pessoas desistem justamente nesse ponto, quando percebem que a transformação exige esforço contínuo. O desconforto temporário da disciplina é trocado pelo conforto permanente da estagnação. Essa troca silenciosa acontece todos os dias, e poucos percebem o quanto ela custa ao longo de uma vida inteira. A responsabilização pessoal surge como o divisor de águas entre quem permanece pobre e quem constrói estabilidade. Assumir responsabilidade não significa ignorar dificuldades externas, mas reconhecer que, independentemente delas, sempre existe alguma margem de ação.
Essa mudança de postura devolve o controle da própria história. Quando a pessoa entende que suas decisões importam, ela deixa de ser refém das circunstâncias e passa a agir com intenção. Por fim, romper com os erros que mantêm pessoas pobres não é um evento único, mas um processo contínuo. Não existe um ponto final onde tudo se resolve de uma vez. Existe constância, aprendizado, ajustes e evolução. Cada pequena vitória fortalece a confiança e cria um ciclo positivo que substitui o ciclo da escassez. O dinheiro deixa de ser fonte de medo e passa a ser ferramenta de construção. A verdadeira mudança começa quando a pessoa para de perguntar por que nunca tem dinheiro e passa a questionar quais comportamentos precisa abandonar para criar uma realidade diferente. Esse é o momento em que a pobreza deixa de ser destino e passa a ser apenas uma fase que pode, sim, ser superada com consciência, estratégia e ação consistente ao longo do tempo. Chegamos ao final deste vídeo, mas a reflexão não termina aqui. Se alguma dessas palavras te incomodou, te fez pensar ou te colocou frente a frente com decisões que você vem adiando, então o objetivo foi alcançado. Entender os erros que mantêm pessoas pobres não é sobre julgamento, é sobre despertar. Ninguém muda a própria realidade fingindo que ela não existe. A verdadeira transformação começa quando você encara a verdade, assume o controle e decide agir de forma diferente a partir de hoje. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o like agora, porque isso mostra ao YouTube que este vídeo precisa alcançar mais pessoas que também estão presas nesses mesmos ciclos. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre dinheiro, mentalidade e decisões que constroem liberdade financeira de verdade, sem promessas fáceis e sem ilusões. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que falta para você mudar sua relação com o dinheiro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma única reflexão no momento certo é capaz de mudar uma vida inteira.